Paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? Estamos aqui juntos mais uma vez para a nossa terceira semana de leitura em Romanos. A versão que eu utilizo é a NVT, mas se você utiliza uma versão diferente, não tem problema. Sejam muito mais que bem-vindos a acompanhar comigo, ok? Sabe aquela sensação que você errou, que você decepcionou a Deus e que o castigo vai chegar a qualquer momento? Pois então, isso trava a nossa mente e nos afasta do Pai. Mas me diz uma coisa, de coração, sincero, hein? Como seria o seu dia de hoje se você descobrisse que Deus já te perdoou pelo seu passado e não guarda nenhuma acusação contra você? Pois muito bem, é exatamente este alívio que o apóstolo Paulo nos quer dar hoje. A proposta dele é fazer que a gente abra a Bíblia e explore as escrituras de Deus para descobrir uma liberdade que a nossa mente mal consegue acreditar que é verdade. Sabe aquele tal ver para crer? É mais ou menos isso. Mas eu quero convidar vocês a abrir as vossas Bíblias comigo. Esqueça todas as cobranças por um instante. Põe elas de lado. Nós vamos ler Romanos no capítulo 8, dos versículos 1 a 17. Como eu disse anteriormente, eu uso a versão NVT e eu quero trazer essa leitura com uma fala de um jeito muito mais claro e direto. E vai acompanhar conosco em toda a trajetória. Vamos lá? Abram as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8, versículo 1. A vida no Espírito. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito, que dá vida, os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar o seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como um sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós agora não seguimos nossa natureza humana, mas sim o Espírito. Possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não a pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio deste mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os tornem de novo escravos medrosos, mas sim Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora, nós o chamamos de Abba Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participarmos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Que leitura magnífica, não é mesmo? Você lembra daquela pergunta que eu fiz no início? De como seria viver sabendo que Deus não te acusa, não nos acusa, não quer nos punir por causa disso? Mas a resposta seria viver. Viver em paz total. Essa já é a sua realidade. A conclusão de hoje é de que você está em Cristo e sua presença foi rasgada.
ou melhor, a sua sentença foi rasgada. Não exige uma condenação. Você não é um escravo com medo do castigo. Você é um filho amado do Espírito de Deus, o Espírito Santo que mora em você, para acalmar os seus pensamentos e te lembrar que você tem um Pai. Mas se você recebe esta paz e assume o seu lugar de filho hoje, escreva aqui abaixo nos comentários a palavra filho. A frase do dia para hoje é: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Viva o dia de hoje com a alma leve. Você é livre. E olha, o nosso encontro de amanhã é muito especial. Não falte, viu? Porque eu vou trazer muito mais que a palavra está trazendo para nós. Nós vamos descobrir como Deus, nosso Pai, o Abba Pai, segura a nossa mão todos os dias. E principalmente nos dias de dor, e como o Espírito Santo nos ajuda até quando faltam palavras para orar. Pois muito bem, que Deus abençoe vocês. Eu te espero amanhã com muito carinho. Tchau, tchau.